Pessoal, vamos fazer agora a frase 23. Sempre começando pela identificação do verbo. Pedro pagou os tomates ao feirante. Verbo pagou é impessoal? Vai constituir oração sem sujeito? Não. Então pergunto: quem pagou? Pedro. Pedro, sujeito, pagou os tomates ao feirante, predicado. Então, vou identificar esse predicado aqui. Pagou os tomates ao feirante. Identifiquei o predicado, muito que bem. Agora eu preciso ver onde tem núcleo nesse predicado, né? Qual que é a informação importante que ele traz? Nessa etapa eu procuro pelo predicativo do sujeito. Não encontro o predicativo do sujeito aqui, porque eu não tenho nenhuma característica do Pedro, nenhuma definição, nenhuma descrição do Pedro. E quando eu não encontro o predicativo do sujeito, é na lata. Verbo vai ser o núcleo. E se o único núcleo do predicado é o verbo, eu vou chamar o predicado de verbal, né? Então, identifiquei predicado, identifiquei núcleo do predicado, que é o verbo significativo, e classifiquei o predicado como verbal. Beleza? Agora eu preciso classificar o verbo quanto à predicação. Sendo o predicado verbal, já excluí qualquer possibilidade de o verbo ser de ligação. Então, só vai poder ser verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Como saberei? Montando a estrutura. Como que o verbo pagar funcionou nessa frase? Eu tenho que alguém, que é o Pedro, né? Alguém pagou. Só que o Pedro pagou algo. O Pedro pagou algo, que no caso foi os tomates. Então, até aqui, esse verbo é transitivo direto, né? Porque não tem preposição nesse meio de caminho, até aqui. Só que ele pagou esse algo, os tomates, a alguém. Então, teve a coisa paga pelo Pedro, teve aquela pessoa que recebeu o pagamento, para quem que o Pedro pagou. E aqui, como essa informação veio antecedida aqui pela preposição, o verbo se relacionou a esse termo por meio de uma preposição, eu tenho tanto o objeto direto quanto o objeto indireto aqui, esse verbo então vai ser transitivo direto e indireto. Vejam que essa frase 23 é como se fosse uma fusão das duas anteriores, certo?